Você já deve ter acompanhado sua entrega pelo mapa no celular várias vezes, não é? Agora imagine poder mandar sua encomenda e acompanhar tudo com câmera ao vivo. Com a Speed Transfer dá todas as soluções de logística ao seu alcance. Monitoramento ao vivo de entrega, certificações para transporte hospitalar, especialista em entrega last mile, frota própria de bike até caminhão VUC. Speed Transfer, a menor distância entre dois pontos. Nos dias de hoje, você precisa ser multitarefa. Tem que trabalhar, estudar, levar o cachorro para passear, cuidar da casa, dos filhos, fazer exercícios, cuidar de você. O tempo está tão precioso que a gente se esquece até de dormir. Por isso, quando precisar contratar um seguro, não perca tempo ligando para um monte de corretoras. Liga pra gente. Todos os tipos de seguros, com as melhores seguradoras e coberturas, você encontra aqui na Multisolution. Fala galera, tá começando mais um Pod Vapo e hoje eu tô aqui com ele, editor-chefe gamer, conhece tudo, Bruno Micali, como todo mundo conhece, Mika. Seja muito bem-vindo, Mika. Vinão, o prazer é meu, obrigado pelo convite, tô feliz demais de estar aqui, da gente ter conseguido, né, conciliar essas agendas nessa bagunça que é conteúdo, então o prazer é todo meu, cara. Não, com certeza aí, você sabe muito bem que pra gente poder estar aqui hoje, a gente vem falando desde a BGS, desde os eventos aí que a gente acabou se encontrando e deu certo, felizmente, Inclusive, né? a própria BGS foi um grande reencontro, uma grande lembrança ao presencial, né? Acho que todo mundo, né? Deu aquela recuperada, né? Deu, cara. O gamer, por si só, já fica meio recluso, né? Exatamente. E a BGS foi uma redescoberta de que o mundo lá fora também é legal, também, né? E também existe, né? Bem colocado, cara. Foi muito bom a gente ter se encontrado lá, ter podido conversar. E quando você falou aqui, né, da Vapo, eu fiquei também super empolgado. Vi que vocês fazem um trabalho incrível, então tô muito feliz que deu certo da gente se conversar aqui hoje. E com certeza, Miki, então o nosso intuito aqui é o quê? Apresentar o gamer, né? Quem que é o Bruno Micali? Como que ele começou a se identificar com o mundo gamer? Como é que ele começou? Qual que foi o primeiro videogame dele? O primeiro jogo que ele gostou? Conta um pouquinho pra gente. Boa. Bom, resumidamente, eu acho que eu comecei... O primeiro videogame mesmo é o Master System, mas o que eu tenho a lembrança mais nítida e visível, né, pra mim, a grande vitrine pra mim foi o Super Nintendo, que eu ganhei da minha madrinha aos 6 anos de idade, num bundle com o Super Mario World. Né? Então, aquilo pra mim foi um sonho. Eu me lembro eu tenho a fotografia desse momento, sabe? Quando a gente tem a memória fotográfica, né? Que às vezes a gente não lembra muito bem de tudo, mas a gente tem a memória fotográfica. Então eu me lembro muito bem de quando eu abri, joguei, pra mim foi um sonho. Assim, eu tava vivenciando um sonho, como a gente não tem mais hoje, né? Enfim, tanta coisa pra jogar, tanta coisa que aconteceu, que a gente já vivenciou meio que um pouco de tudo. Então, as coisas não surpreendem muito mais hoje, né? É muito difícil de surpreender. Então, foi mais ou menos por aí que eu comecei, certo? A Nintendo tem uma parte muito fundamental na minha vida, acho que de modo geral. Eu vou te dizer até do brasileiro, porque os jogos são muito icônicos e o que você falou agora foi o que eu passei também. Porque, putz, eu joguei o Nintendo 64, joguei outro, mas quando você pega o bundle ali do Super Nintendo, exatamente igual, Super Mario World, você começa a jogar... caixa ali, atrás... a memória tira foto e fica eternizado, Tira, né? cara. E pra muita gente isso aconteceu, né? Muita gente. E é um armazenamento aqui, um alojamento, né, no nosso cérebro que a gente não apaga. Né? A memória boa a gente não apaga. E a memória ruim, a tendência é que a gente apague, né? Porque tem um alojamento para isso no nosso cérebro. Agora... Eu sempre joguei, né? Então desde o Super Nintendo eu fui tentando pegar mais ou menos no tempo certo, né? Sempre tive apoio da minha família, assim, da minha mãe. Minha mãe sempre gostou que eu jogasse videogame, né? A minha irmã, as pessoas ao meu redor sempre acharam super legal
né? Nunca teve aquele clubismo, né? Aquele estereótipo, né? Do tipo, nossa, mas você joga isso daí... Você joga videogame? Lembra? Antigamente, né? Você foi privilegiado, então. Você foi uma parte ali bem... Pô, cara, porque antigamente as pessoas pequena. falavam... A gente ouvia de tudo, né? Que o videogame estraga a televisão. Não é. Que A TV ia quebrar. A TV ia quebrar, que a nossa visão ia ser prejudicada, a nossa vista, que causa males e, enfim, violência, tudo aquele papinho que a gente conhece, né? A gente não sabe qual foi a época pior do fake news, né? Daquela época ou agora, né? Porque tá mais fácil de comunicar, mas naquela época também não tinha ninguém pra desmentir. Não tinha, cara, então, não tinha. ficava, Era uma coisa fechada, né? Então... Eu lembro muito bem, você comentou agora, eu lembro muito bem da minha infância, que me marcou muito. Foi a época do Gilberto Barros. Nossa. Da briga que ele teve com os cards de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon. Dos caras, exatamente. Exatamente. As mães na rua pegavam e botavam fogo juntas nas cartas, porque ele falou que era do demônio, né? Nossa, então, exatamente. Não. Foi a loucura aquilo lá. E né, aqui, né, no caso, Gilberto Barros, mas lá fora, nos Estados Unidos, a gente teve muito esse movimento também, né? Muitos pastores e pessoas ligadas a igrejas ortodoxas, né? Faziam essa demonização, né? Jogavam na fogueira. E acontecia muito essa discussão que tomou conta dos noticiários também, né? Então, até dá pra entender porque nossos pais ou avós ou quem quer que seja que veio antes da gente... Dá pra entender. Demonizava um pouco isso daí, né? Dá pra entender, mas até pouco tempo atrás teve a retratação do Gilberto Barros e tudo mais. Teve. Demorou até, né? Demorou, né? Mas a redenção, de alguma forma, o universo cuida, né? Das mas coisas, ele não tem noção do quanto que ele impactou a infância brasileira ali. Totalmente, cara. Porque acho que é uma memória muito forte pra todo mundo, né? Forte. Então... eu fui tentando acompanhar, né? Então depois peguei o Nintendo 64. E aí eu ganhei do meu pai o PlayStation 1, que foi em 97. Então eu sou de 87, né? Eu tenho 35 anos. Em 97 eu ganhei o PlayStation 1. Ele saiu em 94, então ganhei um tempinho depois ali, né, do meu pai. Como era de costume, né? Saía a gente conseguia ainda alcançar mais depois de uns 4, 3 anos ali. Exatamente. Era que nem Copa, né? Que lançava, nem Copa, daqui 4 anos a gente ia conseguir. Falando agora, em atualidade, tem gente pegando o PlayStation 4 ou o Xbox One agora. Agora, porque estão baratos. Quase 10 certo? anos depois do... Exatamente. Os jogos estão baratos, o serviço, o acesso, né? Os consoles os acessórios estão mais baratos, né, para esses consoles. Então a gente sempre teve um pouquinho de delay aí, né? Agora que a gente trabalha com isso, eu pego tudo no dia 1 ali. Então, às vezes no dia 0, né? Às vezes no dia 0, cara. Desde da geração 360, né? Da 6ª, 7ª geração, eu pego tudo ali no dia 1, né? Xbox 360 peguei no dia 1, Play 3 peguei no dia 1, né? São chamados Early Adopters, né? Nós somos Early Adopters, né? Nós somos precocemente compramos os aparelhos e somos cobaias. Sem necessidade alguma, porque não tem jogo. Não tem, cara, exatamente. Não tem, então. E a gente é cobaia, porque os primeiros consoles dão problema. Os primeiros 2 anos é terrível, né? É histórico isso. Né? Inclusive, isso já é até planejado pelas empresas. Eles sabem que quando cai na mão do consumidor, por mais que eles façam testes, cai na mão do consumidor é outra coisa, cai na selva. É igual um ratinho de laboratório. No laboratório tá tudo bem, tudo bonito. Bota esse ratinho na selva, é outra coisa, né? É mais ou menos isso. O videogame, quando cai na mão do consumidor, é outra coisa, né? Acontecem coisas que eles não previam, certo? Então, eu fui tentando acompanhar nesse ritmo, né? Aí fui do 64, Play 1, aí depois veio o Xbox, que é de 2000, 2001, né? E a Xbox Live, que veio 1 ano depois. Então eu peguei o Xbox em 2003, na minha primeira Xbox. Depois eu vendi, mas depois eu peguei de novo, porque eu gosto de colecionar. E aí todas as gerações, né? Play 2, Play 1, Play 2, veio depois de vários anos pra mim. O Play 3 e o 360 no dia 1, né? E na Nintendo, o Wii eu também peguei assim na primeira semana de lançamento. Foi uma febre o Wii, né? Então... O Wii foi a doideira, porque o pessoal tava tentando ajustar o videogame com movimentação, com essas coisas e... Tava todo esse frisson, né? Depois veio o Kinect, né? Que quis dar um passo além no sentido de pegar o corpo todo. E foi o que agregou muito na venda dos Xbox, né? Porque era um diferencial totalmente à frente do PlayStation naquela época. Muito, né? assim, o Kinect foi, sem dúvida alguma, um propulsor de marketing para a marca Xbox como um todo. Muitas pessoas conheceram o Xbox por causa do Kinect, né? Que era chamado de Project Natal, vocês se lembram? Inclusive desenvolvido, designado por um brasileiro, né? Então, é muito interessante realmente a história do Xbox, como a Microsoft foi depois se penetrando aqui no nosso mercado.
E o GameCube eu também tive, né? Tenho até hoje, na verdade, que eu coleciono, então eu guardo os consoles que eu tenho lá em casa. O GameCube pra mim foi um console sensacional também. Adoro. Luigi's Mansion é um dos meus jogos favoritos, uma das minhas franquias favoritas. O Luigi é um dos meus personagens favoritos, né? Então eu adorei o Luigi's Mansion, né? Mad World depois no Wii. Saiu muita coisa boa. O Wii U foi um... Né? Foi. Aquela água morna ali, né? Não foi ruim, péssimo, mas foi uma água morna, né? Aquela banho-maria ali, né? Foi um DLC. Teve o né? Wii que foi água morna e o VR que foi água gelada, né? Que foi água gelada. Nossa, foi, cara. Exatamente, tem água morna e água gelada. Boa, não tinha pensado na água gelada, mas foi... Acho que o VR de modo geral, né? A gente vai chegar lá ainda, talvez, aqui no nosso papo. Porque VR é uma coisa alternativa, assim, né? Eu acho que ele vai acabar sendo o que não foi programado para ser. O pessoal ainda não acertou ainda a veia. Ele... O que é o VR, entendeu? Qual é o intuito dele? Exatamente. E assim, o VR, ele é muito inacessível. Em vários pontos. Ele é Preço... muito recluso. Exato, né? Preço, o espaço físico que você precisa ter na tua casa, o espaço designado ou montado para você jogar VR. Ele é muito parafernália ainda, ele é uma parafernália grande que você bota ali. Agora no PSVR 2, por exemplo, né, o Oculus já faz isso, né, muito bem, né, que eles adaptaram de forma mais otimizada a questão de cabeamento e etc. Sim. Mas o PlayStation VR 1, por exemplo, ele é terrível em termos de ocupação do espaço físico ali do que você tem, porque tem muito cabo. Além de muito cabo, é muito grande, né? Muito grande. Então o VR é uma coisa que a gente em algum momento vai chegar, mas é uma discussão interessante sim, o VR. E aí, olha, como eu acho que eu comecei a pensar em trabalhar com videogames desde que eu era pequeno, cara. Não vou saber nem acho que precisar aqui uma idade, mas desde que eu tenho assim uma consciência do que eu quero ser quando crescer, digamos assim, a gente começa a ter essa consciência, dizem os cientistas e médicos, por volta dos 10 a 12 anos. Né, de idade. O ser humano, entre os 10 e 12 anos, começa a pensar o que eu vou ser, o que eu vou fazer. Vou ser médico, vou ser engenheiro, vou ser jornalista. Começa a ansiedade da vida, né? Exato. Né? A gente está ali ganhando a puberdade, né? E descobrindo o que a gente quer ser. Então nessa fase, eu já, acho que mais ou menos nessa idade, eu já falei, eu quero trabalhar com videogame. Mas eu não sabia exatamente com o quê. Porque não tinha, né? Não tinha profissão, né? Não tinha? Entre aspas, né? Porque exatamente, ou você era produtor, um developer ali, digamos assim. Ou você ia pra fora. Eu ia pra fora. E trabalhava com outras coisas lá fora, né? Developer, designer, marketing, né? Marketing, exatamente. Não tinha mercado direito no Brasil. É tudo importação, tudo uma cultura, um clubismo, né? Então, não havia incentivo nenhum, né? Seja de governo, não havia fomento para isso. Né, em nenhum sentido aqui no Brasil. A gente só importava essa cultura. A gente consumia de forma importada a cultura e o produto. A cultura veio totalmente importada. Até a gente adquirir a nossa cultura de games. E a aceitação, né, de que games é uma realidade, porque exatamente. O processo de aceitação foi muito difícil. E ainda está sendo, né? Total. Então, esse passo foi muito complicado. Justamente porque quem faz o incentivo não acredita nisso. Então é complicado a gente chegar nessa parte. Eu acho que foi um dos passos mais difíceis, né? Aquele degrau chato de passar. Depois desse degrau, os outros foram ficando um pouquinho mais fáceis. Mas quebrar essa barreira aqui no Brasil, no mundo de certa forma, mas no Brasil... que no Brasil tem muita barreira. Tem barreira do imposto. Barreira social. Tem a barreira social, tem a barreira da acessibilidade, tem a barreira do preço, tem a barreira das condições econômicas... tem muita barreira aqui, né? Barreira tecnológica, barreira de infraestrutura. Mas a gente barreira vai, logística, né? porque para chegar que barreira tá longe de tudo, né? Total, cara. Então, mas a gente a gente tá se encaixando legal agora. Tá bem gostoso ser jogador de videogames no Brasil hoje. Hoje eu vislumbro esse cenário, sabe? Pro Brasil, né? Inclusive muito mais do que em outros países, né? Conheço pessoas de outros países, né? Já viajei para outros países e a gente acaba sentindo um pouco ou tentando explorar um pouco a cultura desses outros países com relação aos videogames. Inclusive, uma coisa que tem ficado muito evidente é o brasileiro nos eSports tá sempre brigando ali no topo. Total. O Brasil hoje é campeão mundial de Valorant, campeão mundial de FIFA, campeão mundial de COD, chega lá, bate e
E tá sempre Bate ali, no peito e vai, né? CS, por Nossa, exemplo. a Loud, exatamente. A Loud A Major agora... agora que a gente teve aqui no Rio foi... Não, foi incrível. Foi coisa de... E assim, repercussão internacional, veículos gringos vindo aqui cobrir, né? Isso foi muito legal. Isso tem sido, né? E legal. somos, se não os melhores, um dos melhores, porque estamos disputando tudo, né? Com muita qualidade de material humano, né? Total, e assim, esse é um segmento interessante, né? Daqui a pouco a gente pode explorar mais dos esportes, porque tem todo um trabalho psicológico, né? Por trás. Sim. Inclusive lá no Flow Games tem, né, o time que agora deu teve uma mudança ali, né? Mas tem o Wolf, né? O Wolf Team, que é um time profissional de Dota 2. Então, eu pude conhecer um pouco mais a rotina de perto, né? Mesmo que brevemente, a rotina de um pro player de esportes. Sim. Né? E é bem complexo mesmo, né? E agora, sobre, né, o lance de trabalhar com games, eu sempre fui de humanas, né? Não sou uma pessoa de exatas. Se você me fizer uma conta básica aqui, 17 mais 7, eu vou parar e pensar bastante, sabe? Assim, em coisas básicas mesmo. Então, falei, ok, programador não vai rolar. Desenho nunca foi também o meu negócio, nunca tive talento para desenhar, acho legal. Existem a técnica que você consegue aprender, mas tem uma veia muito forte do talento na parte das artes, né? Na parte das artes tem. É muito Sim, complicado claro se você tá apto àquilo ou não, porque ele se filtra muito, né? Exatamente. Claro que assim, eu acredito muito que qualquer pessoa que não tenha esse talento pode aprender e ser ótima no que faz. Sim, claro. Né? Pode se profissionalizar nisso. Claro que quando a pessoa tem um talento natural é mais fácil, né? Tem atalhos, mas a pessoa que não tem vai buscar e pode chegar lá também, sabe? Sim, claro. Né? Eu faço essa comparação, por exemplo, com o Rafa Grassetti, que é um brasileiro aí, diretor de arte do God of War. Diretor de arte da Santa principal Mônica. franquia, digamos assim, da Sony. Né? E ele é o head, né? Ele decide a arte, cara, E legal tem você que ter talento para o que ele faz, né, tem. cara? Porque... E ele já trabalhou na BioWare, passou pelo Mass Effect, passou pelo Dragon Age, né? O Rafa Grassetti, ele é um cara multidisciplinado, assim, né? E muito reconhecido, né? Muito reconhecido. E ele começou em agência de publicidade, hein? Aqui no Brasil, né? Ele falou que a agência de publicidade abriu muitas portas para ele, deu muita experiência para ele, né? Nesse sentido. E... Então, a arte é outro campo que eu também nunca me identifiquei, no sentido de não ter o talento e... Realmente aquela coisa que eu olho e falo, putz, não é pra mim, sabe? Eu acho muito legal quem trabalha com isso, eu admiro muito esse trabalho, acho lindo. As pessoas que trabalham com isso são verdadeiros artistas, artesãos, né? Sim. Então, eu falei, ok, então eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de português, de gramática, de comunicação. Aí eu falei, ok, eu acho que eu vou no caminho da comunicação, vou falar sobre videogame, vou estudar, vou ler e vou falar sobre isso, seja escrevendo, seja falando, não sei. Mas eu vou envolver a comunicação com os videogames. E aí desde moleque, aí desses 10 a 12 anos, eu pensei em fazer jornalismo, né? E aí eu fiz jornalismo, fui atrás, fiquei com essa ideia, não mudei de ideia, né? Geralmente a gente muda no meio do caminho, né? Porque a vida vai desenhando de uma forma que você não pensou, né? Vai. A gente tava até falando aqui antes, né, que a vida vai conduzindo a gente por caminhos que a gente não necessariamente planejou, mas que são caminhos que a gente tá gostando, pô. Porque se a gente quer, é que a vida, ela vai bifurcando, né? Vai sinucando a gente de um jeito que às vezes a gente fica refém, né? Lembra muito os jogos, por exemplo, do Heavy Rain. É uma decisão, os jogos da Telltale, né, também. É o Beyond Two Souls. Você vai levar por qual caminho? Esse caminho aqui vai direcionar pra isso, né? Total. E aí ele na frente vai bifurcar também. Vai. Então, e vai ser uma consequência do que você tomou, do que você decidiu lá atrás, né? Então, jogos da Telltale, né? Os jogos da Quantic Dream, né? Detroit, Heavy Rain, como você citou, né? Wolf Among Us é um jogo que pesa muito as decisões que você toma. Então, a gente toma essas decisões na vida e às vezes a gente fica refém de algumas delas, né? Às vezes a gente também no The Witcher 3 que lançou agora também. Total, cara. Você jogou a versão nova geração? Eu tô começando a pegar de novo. Tô bem no comecinho. Mas, você vai pegar... Até você decidir se vai cobrar ou se não vai cobrar o serviço, vai definir como é que vai acontecer a coisa. Então Exatamente. Desenha muito bem isso, né? Desenha. Então, acho que na vida é isso. A gente vai... E eu não mudei, né? Eu decidi, minha mãe sempre apoiou. Nossa, você vai fazer jornalismo, que legal.
né? Te ajuda, me ajudou com a faculdade no começo, né? Me ajudou a pagar a faculdade, né? Ela já tinha guardado um dinheiro pra mim e tal. Então, sempre tive esse apoio. Né? Minha mãe sempre gostou muito de me ver falando de videogame. Porque ela sabe que é algo que me faz muito feliz, né? É algo que deixa a gente feliz. Quem joga videogame sabe. O que o jogo provoca na gente é transcendental. A gente é um samurai, um mago, um dragão, um bicho, uma planta, um prédio. A gente é um guerreiro, a gente é um guerrilheiro, a gente é tudo nos jogos, né? A gente acaba até se identificando, né? Porque a gente começa a criar um padrão, né? Exatamente. Então, por exemplo, num jogo você foi samurai, no outro você vai ser samurai também, ou você vai manter... a gente vai... Exatamente. Eu sempre mantenho a linha do gosto do mago ali. Do mago eu sempre vou manter... legal. O mago é o easy mode, hein? Dos jogos da From Software. Eu vou jogar um pouquinho. O pessoal fala bastante, mas eu sempre gostei muito do mago. Legal. Então, a tendência é que vai lançar um jogo, vai ter as subcategorias ali, você vai escolher a que você... Tá, então você vai criando até sua identificação nos jogos, né? Total. A gente assume papéis, né? Um piloto, a gente pode ser policial, a gente pode ser o bandido. A gente assume papéis nos jogos que na vida real a gente não assume. E isso causa imersão, né? E isso sempre foi um debate que nem, por exemplo, jogos do GTA. Meu filho não vai jogar GTA porque vai ter uma má influência que vai... o jogo quem pegou Vice City ali o pode jogo de jogar. roubar carro, né, na rua, né? O famoso jogo de roubar carro na rua. Se você pode jogar Vice City tranquilamente, você é privilegiado. Essa é a verdade, né? Porque eu acho que o GTA, ainda mais depois do 3, que foi o GTA 3D, primeiro GTA 3D da franquia, ele foi revolucionário, né? Ele que trouxe de forma mais clara e ampla a concepção da gente bater nas pessoas na rua e roubar carros, né? E dar o pop-up do dinheiro ali pra você... E dar o pop-up do dinheiro, exatamente. Então, assim, e depois Vice City, depois San Andreas, depois o 4, depois Vice City Stories, Liberty City Stories, que são os spin-offs. É a minha franquia favorita, por acaso, GTA, né? Você trouxe aí você abriu a porteira do inferno, praticamente. Se falar de GTA dá pra ficar muito tempo, mas eu sempre tive isso na minha cabeça, né? E fui pra faculdade de jornalismo, fiz, mas eu tranquei, eu não concluí a faculdade de jornalismo, né? Eu fiz 2 anos e eu tranquei ali no meio, porque algumas disciplinas eu não tava curtindo. Você vê, né? Isso que você falou agora há pouco da vida, às vezes surpreender a gente, né? Então eu não tava curtindo algumas disciplinas e eu pensei bastante, a faculdade era longe também, era metodista, São Bernardo, né? Super faculdade, fiz grandes amigos lá, grandes professores, mas pra mim era muito longe, cara. 1 hora isso pesou. Eu levava 2 horas, morando aqui em São Paulo, na Zona Sul, eu levava 2 horas a pouco pra chegar, outras 2 horas e pouco pra voltar. Cara, chegou uma hora que bateu isso, além do desânimo com outras coisas e disciplinas. O corpo, de certa forma, cobra, né? Ou seja, hormonal, físico, de forma cobra mental. E eu tava querendo trabalhar. Porque, né, a gente, quando entra na faculdade, às vezes não trabalhou ainda, né? Eu tava ansioso pra trabalhar. Tem faculdade que ocupa o dia todo, né? Tem faculdade que ocupa o dia todo, né? Integral. Então eu tava com fome de trabalhar, tava com sede. Falei, cara, não dá pra gastar tudo isso de tempo de transporte, não tá dando mais, cara. E aí eu acabei trancando e aí eu migrei pra letras, tradutor e intérprete, né? Que é a minha formação, em inglês, né? Aí eu 4 anos fiz, me formei em bacharel, né? Não fiz a licenciatura. Basicamente pensei que até agora o professor Bruno Micali aqui lecionando um pouco. A ideia até já apareceu. Já, eu gosto de acho que transmitir, acho que porque assim, tem aquele ditado, né? Conhecimento é poder, né? Se todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem poder, né? Poder emana do povo, né? Por causa do conhecimento. Então, me agrada a ideia, né? Sempre passou pela minha cabeça. Mas eu tinha outros planos, né? Falei, não, eu tenho outros planos para trabalhar com videogame especificamente, né? Mas eu me formei, me deu um baita conhecimento, eu adorei ter feito esse curso, né? Na Brigadeiro Luiz Antônio, ali no Centro Universitário Ibero-Americano, que era uma faculdade disso, né? Especificamente com esse foco, né? Assim como tem a Belas Artes, que é mais focado em artes e tal, a Ibero-Americana era um curso mais focado na tradução e na internacionalização do idioma. E aí eu fiz 4 anos, me formei, e aí eu fui me infiltrando nos games a partir daí, entendeu? Eu criei um blog meu, ali em 2011 mais ou menos, 2010 eu criei um blog, Blogspot,
né? Com o meu nome mesmo ali, brunomicali.blogspot. Ia escrevendo texto, ia colocando. Que teve um boom também nessa época de blog. Cara, teve. Blog, depois vlog, aí... Vlog, que agora tá até que voltando um pouquinho, né? O vlog com shorts, né? Shorts estão agora super bombando aí no YouTube. Então, a gente tá até falando disso, nós estamos vendo o retorno de algumas mídias. Porque tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico. Ele pode voltar na frente de outra forma, mas vai voltar, né? Vai. E isso que você falou é muito forte. Tudo é cíclico. E parece que o próprio podcast, a gente tá aqui agora conversando, graças a um formato que voltou a ser popular e tá muito forte, né? Vocês têm aqui um cenário lindo, né? Com uma equipe incrível que eu tenho certeza. E isso só é possível porque o podcast voltou com uma força. As marcas estão olhando o podcast, o mercado está olhando o podcast, certo? A gente tem narrativas criadas em podcast, tem histórias, audiobook, né? Voltou muito forte, a gente falou disso aqui agora há pouco também. Mas o podcast ele é lá do começo dos anos 2000. 2004, né? 2000. Que saiu na capa das revistas e tudo. Pô, eu lembro na época, Veja, a época, negócio, todo mundo cobrindo. O novo frisson, né? Revolucionário. Revolucionário. Agora você vai ter conteúdo por áudio, informação por áudio. Na época era estranho, né? Quê? Como assim, né? E depois ele meio que... Não vou dizer que morreu, mas ele adormeceu, né? O podcast adormeceu porque veio o YouTube. Aí o YouTube solapou o podcast porque tinha áudio e vídeo, pô. Impulsionou de uma forma que ele não estava preparado. Não tava, né? A gente tava até falando entender. disso. Não tava. E as pessoas que estavam entrando nessa plataforma também estavam descobrindo como usar o que era, né? Ah, você já viu o YouTube, não sei o que. Obrigado, Mika. Ficamos muito tempo aqui, né? Eu sei que você tem compromisso aqui agora. Ah, imagina. Cara, muito obrigado pelo papo aí, foi incrível. A gente tem muita mais coisa pra conversar, mas sabe como é que é, né? Sim, cara, Vinão, eu queria agradecer vocês pelo convite, você e todo mundo que tá acompanhando. Foi um prazer enorme. Realmente dá pra gente ficar muito tempo. Nossa, dá pra ficar. A gente poderia ficar, mas a gente falou bastante coisa. Conversou, mas... Você já deve ter acompanhado sua entrega pelo mapa no celular várias vezes, não é? Agora imagine poder mandar sua encomenda e acompanhar tudo com câmera ao vivo. Com a Speed Transfer dá todas as soluções de logística ao seu alcance. Monitoramento ao vivo de entrega, certificações para transporte hospitalar, especialista em entrega last mile, frota própria de bike até caminhão VUC. Speed Transfer, a menor distância entre 2 pontos. Nos dias de hoje, você precisa ser multitarefa. Tem que trabalhar, estudar, levar o cachorro para passear, cuidar da casa, dos filhos, fazer exercícios, cuidar de você. O tempo está tão precioso que a gente se esquece até de dormir. Por isso, quando precisar contratar um seguro, não perca tempo ligando para um monte de corretoras. Liga pra gente. Todos os tipos de seguros, com as melhores seguradoras e coberturas, você encontra aqui na Multisoluções.